Querido povo brasileiro, tenho a alegria, o imenso prazer em estar me dirigindo a você. Eu fui pastor que há muitos anos eu venho caminhando. Eu nunca tive assim um programa de televisão, rádio sim, muitas vezes. Mas um programa uma comunicação que me dê essa capacidade de aqui, no meu pequeno escritório, falar com você em qualquer parte do Brasil, através dessa moderna forma de comunicação. Eu tenho a alegria de estar hoje já numa idade bastante avançada, pois não sou mais menino, porém o meu vigor físico está parecendo com aquilo que Josué falou no seu capítulo 10. Ele disse ali que tal qual era a força dele ao sair, iniciar a jornada de Israel, do Egito, pelo deserto, era ainda hoje, 40 anos depois, quando ele recebeu a posse das mãos de Moisés, dada pelo Espírito de Deus, para continuar e finalmente introduzir o povo, o chamado antigo povo de Deus, introduzir na terra prometida. Eles continuam. Eu digo mesmo, apesar dos anos que se passaram, eu sou pastor desde que eu tinha 22 anos de idade. E eu não sou pastor feito exatamente pelas congregações, pelas igrejas, pelas denominações. É evidente que qualquer pastor, para ser pastor, existe um doutrinamento, um caminho que ele tem que seguir. E muitas vezes, você, embora tendo recebido a capacidade da parte de Deus, por razões políticas, ou por algum tipo de panela, de ajuntamento, você não consegue ser pastor na denominação em que você está. Há poucos dias, eu recebi uma queixa de um desses homens que disse a mim que eu havia recebido de Deus capacidade, ele que falou, eu não testei ele. E não deixaram, ele já está um pouco velho, e não deixaram no tempo da sua mocidade a galgar cargo algum, porque há os interesses, né? Há os interesses. Então, hoje eu tenho esse prazer, esse privilégio de estar falando com você, sentado aqui. E eu estou tratando de um assunto muito delicado, já em 2 outras postagens, e agora nessa terceira, estou tratando de um assunto delicado que é exatamente o que foi que a filosofia fez na igreja chamada cristã. O que foi que ela fez? Ora, vamos tratar da antiga, dos primeiros filósofos, aqueles que primeiro tiveram a incumbência na Idade Antiga, do princípio, porque o problema todo foi o princípio da igreja. Foi ali que eles fizeram o estrago. Foi ali que eles entraram na igreja com suas filosofias e mudaram os ensinamentos originais da palavra de Deus. O ensinamento original é o que está aqui, está escrito pelos apóstolos. Palavras outras ditas por Jesus estão nos evangelhos. Então, aí é original. Isso aqui não pode ser mudado, ninguém pode alterar, sob pena de perder a bênção segundo Apocalipse. Não pode alterar os escritos da palavra de Deus e nem interpretar esses escritos se não for aquilo que o próprio Senhor estabeleceu. E quem pode trazer a correta interpretação ao povo comum? Quem pode é aquela pessoa que recebeu de Deus a chamada e a autoridade para semear a verdade. Agora, quando ele se mistura com aqueles que lá no começo da igreja, lá no começo, estou falando do início da igreja, logo após Paulo, anos 68, 69, 70, ali em Roma, e mais precisamente com a entrada de Constantino no império daquele país, daquela nação, 312 ele subiu ao trono,
E ele era aquele chamado amigo da igreja. Amigo de Cristo. Eu não sei se existe isso, mas estão dizendo aí que tem os amigos de Cristo. Tem os amigos da igreja. Ora, está escrito na palavra que amigo de Cristo é aquele que faz a vontade de Deus. Agora, porque o camarada é um contribuinte na igreja, porque ele dá grandes ofertas, promove aí certos benefícios, tijolos para construir templo, telhado, portas, madeiras. Fulano de tal é um grande benemérito na obra de Deus. Ele dá ofertas, como que com isso ele estivesse pagando a sua salvação. Aí você volta ao tempo de quê? Você volta ao tempo das indulgências. Sabe quem pregou indulgências? Você sabia que existem indulgências? E há pouco tempo ali naquela região central de São Paulo, grandes propriedades que ela existem, eu sei porque eu vi isso nos cartórios. Grandes propriedades que ela existem pertencem à Igreja Católica Apostólica Romana. Porque as pessoas, há muito tempo atrás, quando próximo de perecerem, de morrerem, e até o seu bispo, o seu padre, eu estou dizendo abertamente porque é verdade, e fazer doações para que fosse orado, fosse feito aquele sufrágio para que aquela alma fosse salva. Como que a salvação você compra com dinheiro, você compra com política de Estado. Vamos dar comida para o povo, que a pandemia está tomando conta do Brasil, está sem emprego, vamos dar comida, como se isso, o governo num todo, seu montante, será salvo, porque deu comida para a maioria da população brasileira. Nada disso, as coisas não se misturam. As coisas de Deus é de Deus, e as dos homens são dos homens. Política de Estado é uma coisa, religião ou a palavra de Deus, propriamente dita, é uma outra coisa. Não se misturam. Há alguns que fazem escada da igreja para serem políticos. Começam lá embaixo e vão crescendo porque vão dizendo coisa que o povo gosta e tal, etc. E vão crescendo e crescendo e vão tomando conta. Chega um ponto que a igreja parece, a igreja que eu digo, generalizada, parece querer ser Estado. Não, nossa igreja tem os políticos que mandam na igreja e, consequentemente, tem influência muito grande na administração daquela nação. Isso não tem nada a ver com o pastor. Pastor, o homem de Deus, que recebeu dons para cuidar da obra de Deus. O serviço 3 não pode misturar. Mas aí, lá no começo de tudo, vieram os filósofos. O primeiro deles, não é o primeiro, alguns entre eles, Irineu de Lyon, lá na França. Esse homem viveu de mais ou menos 115 ou 125 até 142. Veja, nesta época aqui, querido irmão, a igreja estava sendo afrontada. Não tinha mais apóstolos. Já houveram morrido todos. Quem estava lá? Novos pastores que estavam na administração da igreja. E esses novos pastores não viram os apóstolos. Não tinha em mãos um manual. Que aquele manual fosse para dizer, o batismo é assim, a Santa Ceia é assim, o vinho é assim. Não tinha, eles não tinham. E foram interpretando cada um de um jeito e recebendo influência da filosofia, que por sua vez tinha seus costumes nas tradições antigas, Grécia, Egito, Mesopotâmia, Roma. Ali em Roma era o berço dos filósofos modificadores de doutrinas bíblicas para doutrinas totalmente pagãs e cristãs e anticristãs. Depois tinha também Justino, ele era filósofo, morreu em 165, não tem a data do seu nascimento, não é novo. Alexandre de Alexandria, Clemente de Alexandria. Sabe onde é Alexandria? Alexandria é no Egito, é no sul do Egito. Esse homem, esse filósofo, nasceu em 150 mais ou menos e morreu em 215, terceiro século. Aí já era o terceiro século.
A igreja estava em efervescência. A luta estava sendo grande. Muitas influências querendo alterar e alterando aqui e acolá. Aí começaram a alterar a forma batismal, começaram a batizar crianças, sob o crivo de que há o pecado original. Se Adão pecou, todos pecaram, já nasceram com pecado. Ledo engano, conversa que não tem nenhuma fundamentação bíblica. O pecado só existe a partir da razão. Quando a criança, o adolescente começa a influenciar, vamos aqui pela ciência dizer que é a partir dos 12 anos que ele começa a ter influências, ele perde a inocência e começa já a ver coisas. Essas coisas que ele começa a ver, pode-se traduzir que ele, dali para frente, ele começa já a cometer pecados, porque vem uma série de outros pensamentos, até culminar realmente. Então, quando esta pessoa começa a se influenciar com o mundo e começa a pecar, aí sim, se houver uma conversão genuína, e para que haja essa conversão, ele deverá ter pais que já pertencem a essa mesma fé, aí ele pode já batizar. Mas batizar a criança nasce, assim que nasce, a mente dele está que nem um papel em branco. O que é que tem ali? Nada, não tem resultado nada. Aí com o passar do tempo, claro, estou dizendo, aí sim. Então, já sobre o crivo de que Adão pecou, portanto a sua família, que é a família da terra que somos nós, pecamos por ele, tem que batizar a criança já para dizer que ele já está livre do pecado. Ledo, engano e mentira. É mentira. O pecado vem, o batismo vem depois do pecado, e um arrependimento sincero e uma mudança de vida. Eu me arrependo, eu venho como estou, mas eu não posso permanecer como estou. Venha como estás, e daí? Muda, você tem que mudar. A conversão, que significa mudar 180 graus. Você vai naquela direção, muda para essa outra, isso é conversão. Então, nos idos lá dos primeiros 2 séculos, né? Depois do 2, o 3, o 4, aí por diante, porque até o primeiro século não. Ali quem mandava, quem administrava, quem zelava do rebanho é os servos de Deus. E influências de fora não tinha como penetrar naquela doutrina, porque eles tinham discernimento do Espírito, quem era de Deus, quem não era. Você verá os exemplos em Atos Apóstolos, aqueles enganadores pseudos, aquelas doutrinas falsas, aqueles mágicos, querendo adentrar a igreja. Então, eles já cortavam no início, arrancavam pela raiz, não é como hoje, que está tudo misturado. Então, eu parei em Clemente, em Alexandria. Aí Tertuliano, isso era africano, no ano 160. Esse teve uma influência muito grande no doutrinamento com relação à chamada Trindade. Há de se explicar Trindade. Você não deve aceitar uma coisa porque disseram que é assim. Mas quem disse? Essa pessoa que disse para você que tal doutrina é assim, qual é o conhecimento dele e ao mesmo tempo qual é a responsabilidade que ele tem diante de Deus? Qual é a sua história? De onde veio? Como é que se criou? Ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi queimado? Ou ele foi para uma faculdade dessas igrejas que a teologia veio depois da igreja fundada? Uma hipótese. Digamos que hoje em dia, por exemplo, Davi Miranda, missionário Davi Miranda, só citando aqui essa passagem, ele, no seu tempo, eu o conheci de perto, ele não fundou a faculdade de teologia. Hoje tem lá. Após a sua morte, tem faculdade de teologia. Mas no tempo dele não tinha. E o que existia era crítica a respeito da teologia. Eu não faço crítica, porque teologia quer dizer estudo sobre Deus. Agora, o indivíduo funda uma igreja hoje e daqui 10, 15 anos vai fundar uma faculdade de teologia em cima de costumes mas ele tinha essa capacidade para fundar essa igreja? Ele conhecia o doutrinamento real para fundar uma igreja? Pois é, aí que está o problema. Então, tinha Tertuliano, ele teve uma influência muito grande. Depois, Orígenes, 185, também no 2º século.
Atanásio de Alexandria, já no terceiro século, 296 a 375. Basílio de Cesareia, Cesareia lá em Israel, eu estive lá, 330. Gregório de Niceno. Depois nós vamos tratar da era medieval. A era medieval começou em 476 com a destruição do Império Romano, terminou aí. O Império Romano em 476 encerrou e começou-se uma nova ordem mundial que foi até 1453 desta era, que também teve um grande acontecimento. As eras começam e terminam com acontecimentos que devem ser relatados. Nós vamos relatar isso com minúcias para você entender. Por que dispensação? Porque a dispensação de Moisés, com Moisés lá no deserto. Porque a dispensação davínica. Ele tomou Jerusalém. Quem era Jerusalém? De onde veio Jerusalém? Quem fundou Jerusalém? Que diz aí, santa cidade. Terra que mata os profetas, patriarcas, e dentre eles o nosso divino e querido mestre Jesus Cristo foi assassinado em Jerusalém. Santa Jerusalém. Quem foi que disse que era santa? Você sabe quem falou que ela é santa? Eu vou lhe explicar depois. Tem nada disso, eu estive lá. Lá não tem nada disso. Lá até palco de muito sangue derramado e muitas guerras, sempre, mas sempre eu vou dizer depois, os números de guerra que houveram até recentemente. O maio do ano passado, eu vou dizer para você, do ano atrasado, eu vou dizer para você quantas houveram. E por que ela é santa? Nada disso, não tem nada a ver. Eles que falam e formam caravanas e dizem um bocado de coisas que lá acontece, tudo conversa. Não tem nada disso não. São conversas enganosas. Tem nada disso não. É uma cidade perigosa. Uma cidade de muita morte. De muita desgraça. Depois eu lhe explico. Muito bem, querido e amado, nós estamos prosseguindo e vamos falar ainda mais sobre a filosofia dentro da igreja. E por que a igreja hoje é assim? Assim como? A igreja ela é uma miscigenação, ela é uma mistura, ela tem tudo. A única coisa que não tem lá é a doutrina verdadeira. Isso não tem mesmo. Como é que se dão ceia? Pão feito na padaria. Mas se o pão simboliza o corpo de Jesus, esse pão não teria que ser o mínimo que pudesse parecer e judeu. Quando Jesus deu a ceia lá, foi pão da padaria? Fala para mim aí. Foi? Não. Lá não tem pão levedado. Lá eu estive lá e comi pão assim, agora há pouco tempo. Pão lá sem fermento. Então você deve fazer. A Santa Ceia deveria ser, e era, com pão asmo, não fermentado. Hoje vai na padaria, pega um pão doce, um pão qualquer, e vão distribuir a Santa Ceia como se isso não tivesse importância. Claro que tem importância. Porque tem que se parecer com a primeira. Se for primitiva, tem que ser igual. E assim, né, com essas derrocadas, caindo de degrau em degrau, a igreja hoje chegou numa draga terrível, onde tem de tudo. Você vê, por exemplo, como é que um camarada doutrina uma igreja dizendo que o sal grosso tem certos poderes, e coloca desde o corredor até o púlpito sal grosso para as pessoas passarem em cima. De onde vem essa doutrina? Só de uma mente doentia, interessada em partes materiais, em construção, em riqueza, em canais de televisão no mundo inteiro. Só de uma mente doentia, porque uma mente espiritual jamais falaria isso. Jesus, para me curar e curar você, não depende nem de água e nem de sal e outros elementos qualquer. Só depende da sua fé e, sobretudo, a sua chegada a Ele. A obediência vem depois. Porque quando uma pessoa chega a Cristo, ele não, como é que ele vai obedecer? Ele não conhece. Agora, depois que aceitar Jesus como seu Salvador, ele conhecendo, ele tem que obedecer certos ritos de doutrina. Então, falei dos primeiros filósofos
que influenciaram terrivelmente, dentre os quais Tertuliano, o africano, era um homem de muita capacidade filosófica e tinha o poder da homilética. Homilética é o poder de falar e convencer. Que Deus esteja te iluminando e que você tenha condição de me interrogar, de perguntar. Liga para mim, entre em contato e pergunta, eu vou responder a você. Mas nas próximas postagens nós vamos prosseguir falando sobre a influência da filosofia no doutrinamento da igreja de hoje. Começou lá no segundo século e até hoje estamos aí, tá? E qual é a importância dela? Por que ela está competindo com o Espírito Santo nas mentes doentias de homens corruptos e corruptores dos dias atuais, que estão impostados como servos de Deus? Nada disso. Vou orar por você. Pai querido e santo, abençoa os meus diletos companheiros que estão me ouvindo e vendo. Que teu Espírito penetre nas suas mentes, em seus corações, e desperte-os para o dia do arrebatamento, para unir-se na igreja primitiva, a doutrina da igreja primitiva, a mesma doutrina, para que no teu dia, quando voltares, sejamos salvos. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém.